A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ouça nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. Obrigado, Pai eterno, Deus sobrenatural, pelo momento que Tu nos concede agora, de juntos podermos vir até Tua casa para congregarmos em Teu nome. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Colocamos nossas vidas diante de Ti uma vez mais. Tu nos dás uma chance de mais uma vez chegarmos até este lugar e só temos que Te agradecer. Significa que temos algo para acertar com o Senhor. E nós não desejamos deixar nada para a última hora, porque é este o momento de buscar a Ti, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Porque chegará o momento que buscarão e não Te acharão, porque o Senhor se distanciou deles. Ó Pai, que quando chegar o momento do Teu distanciamento, que também possamos estar contigo. E é por isso que cada dia que passa nós necessitamos dar adeus a este mundo e nos distanciarmos dele. Tenha misericórdia de Teus filhos e Tuas filhas nesta hora. Que a saúde que necessitamos para enfrentar o desafio desse dia, cremos que será concedido por Ti. A saúde espiritual, mental e física, só Tu pode nos conceder. E nós estamos inteiramente confiados em Tua misericórdia. Não em nossos méritos, porque não temos nenhum, mas no mérito de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por nossos pecados, por causa de nós, para nos justificar diante do Senhor. Que nesse instante, nesses poucos momentos que temos aqui juntos, que o Senhor fale aos nossos corações e tire de nós as coisas que não são Tuas. É no nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, que nós Te pedimos. Amém. 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 Boa noite a todos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe os irmãos que também estão nos ouvindo à distância. Nós vamos ler uma escritura outra vez, como lemos no culto anterior, e nós vamos ler ela outra vez, o que está em Atos capítulo 26. Foi assim que nós encerramos o culto anterior. E vamos apenas ler os primeiros versículos para pegarmos aqui o nosso pensamento, dentro do tema fé, onde estamos estudando a mensagem do irmão Brano, que ele pregou em 1958 a respeito de fé. E neste aprendizado, nós chegamos numa parte onde ele fala sobre a herança, certo? A herança. E escolhemos passar um tempo meditando um pouquinho nessas palavras. E vamos ver aqui como está em Atos capítulo 26. Aqui está. E diz assim: Depois Agripa disse a Paulo:
é permitido que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Amém. Vocês podem sentar. Foi com esta parte da Escritura que nós encerramos a palestra anterior. E já são o quê? 9 cultos, creio, hoje, estudando essa mensagem que o William Branham pregou em 1958 sobre fé. E nós encerramos a parte passada com esta Escritura de Paulo. Lemos praticamente todo o capítulo 26. E o irmão disse no final: nunca tinha visto desta forma, nunca tinha entendido esta parte da Escritura como ficou tão clara hoje, quando a defesa de Paulo sobre todas as acusações, era ele dizendo: eu vou dizer para você, ó rei, porque eu tenho feito o que eu tenho feito. Eu era desse jeito, eu perseguia a igreja de Deus, eu maltratava os santos, fiz pessoas blasfemarem contra o Senhor. Porém, houve um acontecimento, eu tive uma experiência. Aprendemos já nessas reuniões que a experiência ela acompanha a fé, né? A experiência ela acompanha a fé. E na defesa de Paulo ele estava dizendo: eu tive uma experiência, me encontrei com o Senhor, Deus eterno, Deus dos nossos pais, o Deus dos nossos antepassados, aquele em quem sempre nossos pais esperaram neles, e eu sou parte das tribos de Israel, sou descendência deles, e todos nós aprendemos que todo o povo de Israel esperava o Messias. Então, eu encontrei com este, né? Eu me encontrei com este no caminho de Damasco, quando eu persegui o povo, e ele me levantou, me incumbiu de ir levar adiante a sua palavra para abrir os olhos das pessoas, iluminá-los com a verdade, para que eles se preparassem para estarem aptos a receber a herança. É mais ou menos isso a síntese da defesa de Paulo. Ele conclui desta forma, dizendo que Deus o levantou para isso, para que ele instruísse as pessoas, e através desta instrução eles se sentissem prontos, aptos diante de Deus para receber uma herança que Deus tinha para eles, porque Deus é o Pai. E quando Deus colocou Adão sobre a terra como Deus, Senhor da terra, todos os filhos de Deus foi colocado, toda a semente de Deus foi colocada em Adão, e através de Adão nós herdaríamos a terra. Porém Adão perdeu, ele perdeu e voltou para o dono original. E para que isto fosse entregue a nós como herança, teve todo o processo que inclusive vocês já conhecem. William Branham, quando ele pregou sobre fé, e você sabe, já aprendemos muito sobre o que é fé, nós ficamos paradinho aqui no parágrafo 71, já alguns cultos já, viu? Já alguns cultos. Ele diz o parágrafo 71, deixe-me ver: em cada noite eu não tenho conseguido chegar às pessoas, são tantas, aconteceu uma grande explosão de fé. Eu nunca vi tal coisa na América, e isso me faz lembrar quando estive em algum lugar no exterior. Oh, vocês não sabem a herança que vocês têm, protejam-na, protejam-na. Bom, ele disse que vocês não sabem a herança que têm. É algo que Deus tem dado às pessoas e elas não têm sabido como usar, elas não têm usufruído de coisa tão grande que Deus colocou em suas mãos. O profeta de Deus disse que o que Deus tinha de melhor para nós, através de Jesus Cristo, Ele nos concedeu, que é a sua palavra, correto? Que é a sua palavra. Não há arma maior que esta, não há poder maior que este, do que a palavra de Deus. Não há explosão mais potente do que a explosão da palavra. Foi a explosão da palavra que causou tudo. A grande explosão que deu início ao universo foi a palavra de Deus que o causou. É viva e permanece para sempre. Não é uma herança que você recebe, isso é gasto de alguma forma. Isso não tem fim. Você nunca conseguirá
esgotar a misericórdia de Deus. Você nunca vai conseguir esgotar a herança de Deus, porque Ele é dono de tudo. Saiu de que tudo se origina dele. Ele é a fonte de toda a vida. Uma vez que você aprende sobre esta herança e você sabe que se trata da palavra de Deus, é necessário que você faça a defesa dela, que você defenda a esperança. É necessário que você defenda. E nesta defesa, trata-se de proteção. É algo que é dado a você para você cuidar. Como os homens dos talentos, eles defenderam e protegeram aquilo que foi colocado em suas mãos. Em outras palavras, eles fizeram valer a responsabilidade. Eles se tornaram responsáveis pela parte que foi colocada diante deles. Você não pode ser um filho que não dá valor às coisas do pai, que apenas por você recebe aquilo como herança e já desfaz, ou vende, destrói, ou gasta com qualquer coisa. Esta herança, a parte da herança que cabe a cada um de nós temos que passar por um aprendizado, nos tornar responsável e maduro, amadurecidos, a tal ponto de zelarmos por aquilo como Deus zela. E se isso realmente existe, você só pode defender a sua parte nesta herança se o próprio Deus estiver dentro de você, porque esta herança se trata da palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. Veja, e somente Deus vela por sua palavra para a cumprir. Nenhum de nós conseguiríamos isto. E para não sermos irresponsáveis diante do que Deus colocou em nossas mãos, nós temos então que ter o próprio Deus dentro de nós. Por isso é necessário o novo nascimento e batismo do Espírito Santo, para que a palavra de Deus em nós esteja guardada, guarnecida, mesmo sendo em vaso de barro, como somos. Como era que eles guardavam os grandes tesouros da antiguidade? Eram em vasos de barro. Como foi que guardaram os pergaminhos sagrados? Em vasos de barro. Onde Deus tem colocado a sua palavra? Em vaso de barro, em mim e em você. Veja, cabe a você defender, cabe a você ser um responsável por isto. E Deus disse: eu velo por minha palavra para a cumprir. Passa-se os céus e a terra, mas minha palavra jamais passará. Então, para que você não chegue a perder isto, para que você não chegue a negar e a blasfemar disto, ou fazer pouco caso desta herança, você tem que ter o grande Deus morando em você. Ele é o guardião, que não toscanejará nem guardará. Vem ataque por todos os lados, olharei para os montes, de onde pode vir o socorro? O socorro só pode vir daquele que é vivo e permanece para sempre, aquele que pode todas as coisas. E se há uma coisa que há de ser defendida, é a palavra de Deus em você. É a única coisa que vale, é a única coisa. O Lembrando chega a dizer que quando concluirmos nossa existência aqui nesta terra, o que Deus vai requerer de nós é: o que você fez com o aprendizado que eu te dei? O que você fez com o aprendizado que você recebeu? Porque é neste aprendizado que está a parte da tua herança. É neste aprendizado que você recebe força e poder, não é? O poder vivificador para ressuscitar dos mortos, porque o próprio Deus já desceu com as três coisas: alarido, voz e trombeta, e isto tem que estar em você. A revelação disto, o conhecimento disto tem que estar em você, e isso tem que ser defendido. Essa foi a defesa de Paulo, mostrando qual era seu ministério, seu ofício, e o que ele tinha de fazer. Eu não sei se vocês ainda estão aí com a escritura de Atos 26 em mãos, apenas para concluirmos aqui, isto com as palavras de Paulo. Deixa eu ver aqui. Eu tinha marcado e passei a página outra vez aqui. Atos 26. Deixa eu ver as últimas coisas aqui. É o versículo 17. Versículo 16. Versículo 16 de Atos 26. Mas levanta-te e fica de pé. Isto é Paulo explicando o que ouviu do grande Deus eterno. Levanta-te e fica de pé, porque te apareci para te constituir ministro e testemunha. Você sabe o que uma testemunha faz?
você sabe que faz uma testemunha. E no tema que estamos aqui, nós colocaremos isto para uma testemunha de defesa. Uma testemunha de defesa. Porque o Lembrando disse o quê? Protejam a herança que vocês têm. Protejam. Aqui nós temos uma testemunha de defesa, que vai defender. Tanto do que viste de mim, como daquilo que te mostrarei. Paulo seria uma testemunha. Eu te livrarei do seu povo e dos gentios aos quais te envio. Aqui está a missão dele. E ele está defendendo isso perante o rei. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e do poder de Satanás para o poder de Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados. Olha o ministério de Paulo, viu? O ensino dele levaria as pessoas a isto, nunca esqueça disso. Para que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, santificados pela revelação. Veja, então, estas pessoas só receberiam herança e santificação pela fé em Jesus Cristo, através desse ministério de ensino que Paulo foi levantado para levar às pessoas. Então, por isso, ele se regozijou no início com suas mãos levantadas e disse: estou muito feliz em poder defender isto perante ti, ó rei. Bom, assim como Paulo foi chamado para defender esta causa, você também é chamado a qualquer momento para também ser um defensor da herança dos santos. E como você vai defender isto? Jesus disse: quando você for chamado, questionado, sugestionado, seja o que for, você não deve ficar preocupado. Isso significa que isso tem que estar já em você. A defesa tem que estar em você. Você não deve ficar preocupado com o que você deve falar, porque o Espírito Santo falará na vossa boca. É assim ou não é? É. Isso significa o quê? Que aquele que defende a testemunha de defesa, o Espírito Santo é a verdadeira e fiel testemunha. Estará em você para fazer a defesa do Evangelho, para fazer a defesa da revelação. E se nós não sabemos que mensagem é esta, que herança é esta que Deus nos trouxe nesse tempo do fim, então é melhor que busquemos a Deus, que Ele nos abra o nosso entendimento para conhecermos esta herança. Porque se você não sabe o que é esta herança, como você vai defender? Como você vai defender a herança? Tem muita gente, tem muitas pessoas que estão brigando por causa perdida, que estão lutando por uma interpretação da Escritura. Sim, eles têm formado grupos, eles têm se tornado apóstatas, eles têm se desviado, eles têm perdido sua virgindade ou pureza na palavra. Sim, e no entanto, estão pensando que estão defendendo a verdade quando não estão, porque eles não sabem o que é esta herança. Eles perderam o brilho dos olhos, foram entenebrecidos no entendimento, como disse Paulo, foram cegados por uma interpretação. E é claro que o Deus deste século, ele cega o entendimento das pessoas assim, dando a elas uma interpretação. E elas continuarão pensando que estão defendendo a Jesus, quando estão defendendo um outro Jesus forjado em suas mentes doentias. Esta é a verdade. É complicado, muito perigoso, porque essa grande batalha está sendo travada na mente. Essa maior batalha jamais pelejada é travada em nossa mente. Então essa defesa, antes de você defender isto com seus lábios, com seus feitos, com suas atitudes, essa defesa tem que estar primeiro, isso tem que ser defendido. Essa batalha tem que ser ganha primeiro na tua mente. E isto só pode acontecer, você só pode vencer em sua mente, se você ceder seus direitos, ceder seus pensamentos e acatar a decisão de Deus, o parecer de Deus, a avaliação de Deus, mesmo que isto seja contrário à tua visão, como tu enxerga, como tu pensa que é. Mas você não dará valor, não dará preeminência
à tua ideia, ao teu pensamento, mesmo que você acha que é uma grande verdade, você tem que examinar pelas Escrituras como faziam os bereanos para ver se realmente as coisas são assim. Aí você tem que comparar coisas espirituais com as coisas espirituais, buscar o Espírito de Deus, porque ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Veja que entrelaçamento das Escrituras. Você sabe que isto é correto. Então, como proteger esta revelação? Como proteger esta verdade, se nesse tempo do fim os dois Espíritos estariam tão parecidos que, se possível for, enganaria até mesmo os próprios eleitos? Veja, por esta razão, por essas e outras razões, o próprio Deus, aquele que o guarda de Israel, o que não dorme, o que não toscaneja, Ele mesmo tem vindo para cuidar do seu povo, para defender a sua própria causa, porque se Deus não faz isto, todos nós estaríamos perdidos. Porque é tão parecido nos últimos dias que, se possível for, enganaria até mesmo os eleitos. A única forma dos eleitos não serem enganados é porque o Deus, que é a própria verdade, está nesses eleitos. Não é mérito próprio, não é porque você estudou muito, ou rezou muito, ou orou muito, ou jejuou muito. Não se trata disso. Se trata de rendição completa à vontade do Deus Todo-Poderoso para que Ele tome a frente da batalha. Porque, na verdade, não é você que luta. A Bíblia diz, nesta peleja, não tereis que pelejar. Olhai, ficai de pé e vede o livramento do Senhor. É o que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20 aproximadamente. Veja, é desta forma que está. Então protejam isto, defendam isto. Defenda esta verdade. Busque a Deus, que pode fazer a defesa em você, que fale através dos teus lábios. E veja uma coisa, quando os apóstolos estavam dando continuidade ao ministério do Senhor Jesus, um dos discípulos, de nome Judas, não o que traiu o Senhor, mas o outro Judas, ele escreveu sua carta e endereçou esta carta aos chamados. Então, há uma convocação aqui para alguém. Alguém foi convocado para participar de algo. E foi chamado e santificado pelo próprio Deus. Porque é o próprio dono que reparte a herança. Que diz a você qual lugar que te pertence, qual a tua posição no corpo de Cristo. Judas endereçou esta carta a esse tipo de gente. Judas capítulo 1 diz: Judas, servo de Jesus Cristo. Não sou nada mais a não ser um servo. É o que ele diz. Não preciso ser mais do que isto. Não preciso ser mais do que um servo. Porque há um só Senhor. Todos os demais têm que servir a este Senhor. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Isto é o que designa ele em ser uma personalidade, um personagem diferente daquele Judas que era o traidor. É a forma como ele próprio se apresenta. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Aprendemos nesta série sobre fé, que é revelação, e que muitos não estão conseguindo reter, muitos não estão conseguindo guardar, que uma vez que o homem perdeu os seus direitos da vida, ou da árvore da vida, a única forma deles regressarem outra vez e terem acesso ao trono do Pai, ao trono da misericórdia, era através de Jesus Cristo. Enquanto você andar na luz, enquanto a pessoa estiver andando na verdade, caminhando com Deus, como falamos, esta pessoa tem sobre si o sacrifício que foi feito para expiar, para a expiação, ou para a propiciação dos pecados. Isto era chamado no Antigo Testamento, o lugar onde aplacava a ira de Deus, era chamado de propiciatório. E dentro do propiciatório, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos as coisas sagradas que estavam guardadas ali. As coisas sagradas estavam ali dentro do propiciatório. Testemunho, não é?
Em cima tinha uma lâmina de ouro cobrindo, onde tinha os dois anjos de frente a frente, e era ali que era aspergido o sangue da expiação em favor do pecado das pessoas. Propiciatório, propiciar, aplacar, segurar, reter. Era o lugar que aplacava a ira divina, a ira de um Deus que é todo-poderoso. Não recaía sobre as pessoas, porque no propiciatório tinha algo que aplacava isto, que acalmava, vamos dizer assim, a ira de Deus. Jesus Cristo se tornou isto, a propiciação dos nossos pecados. Então, enquanto você está dentro dos limites estabelecidos pelo próprio Deus e não quebrou as leis que governam, e estas coisas que foram estabelecidas, porque para cada coisa há uma lei. Há uma lei, mesmo que seja imaginária, mas ela está ali. Ela está ali. Como as leis que governam o universo. A lei da retração, a lei da atração, da expulsão e tudo. A mesma força centrífuga que faz com que um astro gire em torno de outro faz com que este astro não se aproxime de outro. A força de um empurra o outro, a do outro atrai o outro, e está esse grande quebra-cabeça do grande universo, tudo dentro dos conformes como Deus o criou. E assim sucessivamente. O que saiu da rota foi o homem. O que saiu da rotina foi o homem. O que quebrou a lei foi o homem. Veja, foi o ser humano. Portanto, é necessário o sangue de Jesus Cristo, é necessário o cordeiro sacrificial, para que a ira de Deus seja aplacada. Então Deus não olha para mim, não olha para você, sem antes passar seus olhos pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso que é dito, se andamos na luz, como Ele está na luz, então nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nesta parte da Escritura não diz purificou, mesmo sabendo que essa purificação dos nossos antigos pecados, como é dito, foi há mais de 2000 anos atrás. Porém, você tem que levar isso muito além do natural e entender que o Cordeiro foi sacrificado na mente de Deus desde antes da fundação do mundo, como está registrado no livro das Revelações. Então é desde lá que você está guardado, conservado por Deus. Conservado por Deus. É o que te conserva, é o que te guarda. Isso significa que se você está conservado por Deus, através de Jesus Cristo, a revelação que Deus deu a você, a fé que Deus deu a você, a grande herança que Deus deu a você, está guardada também contigo, e vai se manifestar naquele momento, porque agora você tem isto em potencial, como se tem a semente, sabe que tem a árvore, porque tem a semente, se a plantar. Veja, então isso está em você, e está conservado para que o diabo não tome e não tire isto de você. Porém, não pense que ele não tira porque simplesmente está ali conservado, ou isto e aquilo. É porque você também está desperto. Você também está desperto, consciente, confessando. A cada dia fazendo confissão de sua fé. Sempre mostrando ao diabo que você está escondido. Está escrito, está escrito, está escrito. Onde tu estás, o que estás fazendo? Está escrito, estou por trás da palavra. E ele não consegue te ver, porque você está conservado. Você está no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente você está abrigado. Sim, conservado no sangue de Cristo. E o diabo não pode te apanhar, ele não pode tirar isto dos filhos de Deus. Não é um pega e solta, não, senhores. Uma vez ele te enganou, uma vez ele te manteve afastado. Mas desde que a corda, ou a corrente de amor, foi lançada do Calvário até o teu coração, e te tirou do poço do pecado, da incredulidade, da insensatez, e uma vez que você chega aos pés da cruz e lança de você, é tirado de você todo o fardo, porque você entrega isso para Jesus e pega o fardo dele. O jugo suave, o fardo dele você toma sobre si, o verdadeiro conhecimento do que é você como filho, do sacrifício que você tem que fazer, porque é o que o Pai exige para que você esteja apto para receber a herança. Uma vez que isso é entendido, o diabo perde a força diante de você. Ele tem que se dobrar, porque ele percebe que os olhos do teu entendimento foi aberto para enxergar o céu e diferenciar isto do inferno. Esta é a verdade. Sim, meus irmãos. E ele diz,
misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Esse apóstolo amado, ele sentiu isto, ele recebeu de Deus esta incumbência. Não podia falar apenas sobre a salvação comum. Ele não estava se sentindo apto ou incumbido de falar apenas sobre Jesus que te salva, ou sobre o perdão dos pecados, ou sobre a aceitação do plano da redenção. Ele sentiu a necessidade de escrever como uma exortação, como um lembrete, assim como no tempo do fim, o profeta de Deus, William Branham, disse para as pessoas: anotem minhas palavras, observe o que eu digo. E falou sobre a grande explosão de fé que ele estava vendo nas pessoas, e dizendo: vocês nem sabem a herança que vocês têm, porque se as pessoas conhecessem a herança que têm, o que Deus colocou diante delas, elas não estariam em falta, não estariam em necessidade de nada, a ponto de ele dizer: você diz, eu tenho fé, irmão Brando. Ele diz: por que você diz que tem fé se está aí numa cadeira de rodas? Se você realmente tivesse fé, você simplesmente dizia: isso não é para mim, se levantaria e sairia daí. A fé é desta forma. Veja, a fé é desta forma. Revelação do plano de Deus, revelação do que Deus está para nos dar, para nos fazer ver. Quando ele certa vez disse: se vocês soubessem quem eu sou, vocês seriam curados. E as pessoas não se aperceberam disso, porque são palavras meio de tantas. Se vocês somente soubessem quem eu sou, vocês seriam curados. Não tinha necessidade daquelas pessoas sofrerem, porque Deus tinha enviado o seu dom no tempo do fim para fazer um levantamento em todas as nações, mas as pessoas rejeitaram, como rejeitaram no tempo de Jesus de Nazaré. A mesma coisa aconteceu, mesmo jeito. O que tinha que acontecer com as pessoas era aquilo que aconteceu na porta famosa do templo, quando Pedro e João olhou para aquele homem e viu que nele tinha fé. A fé estava pulsando ali. Ele estava usando o dom que Deus tinha dado. Ele não tinha guardado aquilo numa prateleira. Ele estava fazendo uso da palavra. E olhando para ele, vendo que ele tinha fé, disse: levanta-te e anda. Veja. Aí que está. A fé sendo o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que se não vê. A fé que olha o invisível. Mas ela não é tão invisível assim, porque ela tem obras que a acompanham. Ela tem obras, tem atitudes que acompanham aquele que tem fé. Sim. Então, eu senti necessidade, disse Judas, a escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ele sabia, este discípulo amado sabia, que em um determinado tempo, em uma determinada época, ocasião, foi dado aos santificados, aos separados por Deus, um entendimento, um conhecimento. E é claro que mesmo quando esse entendimento começou a ser espalhado entre as pessoas, o diabo começou a agir e a atrapalhar esse entendimento com interpretação. Paulo enfrentou isto. O apóstolo João enfrentou isto, dizendo: o anticristo já está no mundo. Quando você lê as cartas de João, você vê o tipo de gente que ele enfrentou, que eram os homens, os filósofos da época, os pregadores do tempo, daquele tempo, que começaram a dizer às pessoas que eles tinham recebido um entendimento até mais elevado do que o entendimento dos próprios discípulos, dos próprios apóstolos, e desfizeram tudo o que se entendia sobre Deus, apresentaram um outro Deus, apresentaram um outro Jesus, e fizeram uma salada de ideias que o apóstolo João defendeu isto com unhas e dentes, vamos dizer assim, a ponto de não entrar em um lugar onde um desses perversos da palavra estava. Porque tu não vai entrar ali, irmão João, porque aquele filho de Satanás está ali dentro e eu não quero nada a ver com ele, não tenho nada a ver com ele.
Isso está registrado nos escritos de Irineu, a forma como ele aprendeu de Policarpo, que aprendeu aos pés de São João. Bom, quando Policarpo entregou para Irineu a doutrina apostólica, tal como João pregou para Irineu e ensinou para ele, Irineu então defendeu a verdade apostólica. E é claro que nesse período de tempo, já chegando aí na segunda era da igreja, imagine como essas pessoas estavam pregando mais do que os próprios apóstolos, estavam fazendo um trabalho muito mais avantajado do que o trabalho daqueles que realmente tinham sido enviados por Deus. Paulo tinha dito que isso aconteceria e que os ministros da injustiça se apresentariam como anjos de luz. Os ministros, os obreiros da iniquidade, da injustiça, se apresentariam diante das pessoas como sendo mensageiro da luz, atrapalhando tudo. Eles viram isto acontecer em seu tempo. Irineu escreveu uma série de livros, uma série de escritos contra os hereges, contra as heresias. Ele faz uma listagem de todas aquelas heresias que estavam causando dano aos irmãos primitivos, à igreja do segundo século. O que ele estava fazendo? Ele estava fazendo uma defesa. Naquele período de tempo, estes outros ensinadores já não mostravam Deus eterno como ele se apresenta em sua natureza nas Escrituras. Tampouco o Filho de Deus tinha a mesma essência nas palavras que eles ensinavam. Alguns já diziam que Jesus não tinha morrido, simplesmente ele mudou a sua forma e pensaram que ele tinha morrido. E outros já começaram a dizer, não, ele morreu realmente, mas no espiritual ele estava vivo. E para que isso se propagasse, os discípulos roubaram o seu corpo e começaram com tudo quanto é de loucura naquele tempo. Quando você lê os escritos de Irineu, você fica tonto só em observar quanta coisa existia naquele tempo. E falando assim não é muito, mas é só você, não é muita coisa a se pensar. Mas só em você imaginar a bagunça que está hoje com tantas igrejas, cada um ensinando diferente, você pode ter ideia de como foi na igreja primitiva, porque é uma repetição do que aconteceu lá. Sim, senhores. Para todos os lugares, uma religião, uma doutrina, um ensino e tudo mais. Em cada esquina, uma igreja pregando diferente. Em cada lugar, uma Bíblia sendo interpretada de forma diferente. Então, é claro que isto vem sendo polido, vem sendo passado por um filtro, até chegar no grupo da mensagem. Então, é claro que entre o grupo da mensagem também teria que haver uma apostasia. Teria que haver uma apostasia para poder se cumprir as palavras proféticas. Porque se no tempo do fim os dois espíritos seriam tão parecidos que, se possível for, enganaria até mesmo os próprios eleitos. Então não tem como o espírito denominacional enganar você. Não tem como o espírito batista, assembleano, católico, espírito, ou seja o que for, adventista, ou seja que danado for. Não tem como o ensinamento desse enganar uma pessoa que veio por essa mensagem. E o diabo, sabendo disso, ele então forja uma falsa mensagem, uma falsa interpretação dentro da mensagem, e as pessoas estão aí divididas para todos os lugares, para todos os lados. Você sabe o que é isso? Eles caem da fé. E a advertência do profeta, por que vocês acham que eu não consigo sair desse parágrafo por enquanto? E a advertência desse profeta está sendo deixada de lado. Vocês não sabem a herança que vocês têm, protejam-na. Nunca permitam nenhum fanatismo ou um grupo qualquer entre vós. Deus conceda isto. Permaneçam virgens, sem mácula das coisas do mundo. Permaneçam corretos diante de Deus. Ame-o de todo o seu coração. O que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa que aconteceu lá. Mas teve aqueles que defenderam a verdade. O último apóstolo vivo daqueles originalmente chamados. Porque enquanto houver o evangelho sendo pregado no mundo, haverá a era apostólica continua. E o profeta chamou de apóstolo, chamou de missionário desse tempo, não missionário, o enviado, que significa um enviado. Se naquele tempo aconteceu isto, isso se repete nesta hora. Naquele tempo tinha os defensores da verdade, como João defendeu a verdade. Quando João começa a falar sobre o princípio, falar sobre a palavra que ele viu, ele era uma testemunha de defesa. Foi o que nós lemos há pouco também nas palavras aqui de Paulo. João estava dando o seu testemunho, testificando.
Aquilo que João estava escrevendo, ele estava combatendo determinadas heresias de pessoas que estavam pregando, dizendo que nós temos comissão para ensinar assim, e isso não é desta forma, e começaram a explicar e misturar o judaísmo com tudo quanto é de coisa daquele tempo. Ficou uma loucura que ninguém sabia mais o que era as coisas. Então João escreve sua carta fazendo essa defesa. Nós vimos, nós testificamos, nós estivemos diante da palavra, a palavra foi manifestada, a vida foi manifestada diante de nós, e nós a tocamos na palavra da vida, nós sentimos, eu sei do que estou falando, e ele diz, eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês se regozijem, tenham um prazer completo neste conhecimento, nesta revelação. Irineu combateu as heresias. Quando ele fez quando ele combateu as heresias, ele estava defendendo, ele estava protegendo a revelação que uma vez foi dada aos santos. Nesse tempo, nesta hora, nós somos proclamados a isto. Não queremos ser diferentes, quem quer que seja, nem acusar isto ou aquilo. Mas existe a verdade de Deus, o absoluto de Deus, que é a sua palavra. A revelação que ele, em determinado período, entregou para os seus filhos. Veja, isto tem que ser defendido. Não uma interpretação que alguém arrume. Terá que ter alguém em algum lugar que estará defendendo a verdade. Porque há um chamamento, há um convite para você defender, para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Enquanto todos estão falando interpretação ou dizendo que isto é aquilo, tem que ter alguém originalmente firmado naquilo que é a verdade. Não importa quantas novidades tenham surgido por aí e quantos pregadores de boa retórica e de bom conhecimento mental tenham se levantado para dar nó na cabeça das pessoas, o Espírito Santo continua sendo ainda fiel testemunha. Sim, os verdadeiros filhos de Deus buscarão isto, buscarão o entendimento do próprio Deus, buscarão a doxa de Deus, para não estarem defendendo uma mentira forjada nas profundezas do inferno, com um nome diferente, com um nome bonito, como se fosse revelação disto, revelação daquilo, ou que seja de terceira etapa, de quarta ou de quinta, ou dos trovões, ou de novo nome, ou seja, o que for. O Espírito Santo defenderá a palavra de Deus. Eu velo por minha palavra para a cumprir. Tem que ser o original ou não vale, não funciona de maneira nenhuma. Não importa o que digam sobre Jesus, que ele é isto, que ele é aquilo. Uns dizem que ele é apenas um rabino, um mestre, um ensinador, um filósofo. E outros dizem que ele é o Jeová Elohim, o Criador de todas as coisas. Terá que ter o Espírito Santo para dizer para nós o que ele disse para Maria, e o que ele disse para José, e o que ele testificou para aqueles discípulos. Este é meu filho amado. Ele passou pelo processo de adoção, fez tudo o que eu disse para fazer, cumpriu cada visão que eu disse que ele cumpriria, fez tudo o que eu disse que ele teria que fazer quando mostrei as visões para ele. Então ele está pronto, a ele você pode ouvir. Amém. Cada filho de Deus só se tornará um defensor com o Espírito Santo em si, se também passar pelo processo de adoção. Aí sim, você poderá defender esta herança, proteger esta herança, que é a revelação que é dada aos santos. No sermão, a ele eu vi 78. Agora encontramos então o que seria deste rapaz, se ele fosse um bom rapaz. Como tutor deve ter regozijado ao chegar diante do pai e dizer: Pai, estou tão contente em te dizer, sabe aquele seu rapaz? É exatamente como tu és. Olha que coisa. Sabe aquele rapaz que tu disseste, dá instrução para ele cuidar da minha herança? Ele é exatamente como tu és. E não é assim que nós temos que ser? Como nosso Pai? Jesus não disse isso? Sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Ele não disse? Sabe, Ele lê a tua palavra. Veja esse testemunho de Deus sobre você. Ele lê a tua palavra e diz: isto é exatamente a verdade. Olha que coisa.
Isto é o que o meu pai disse. O meu pai não pode mentir. Você sabia que Deus não pode mentir? Você sabe disso? Se Deus não pode mentir, então o que está na sua palavra é a verdade. Então por que não dar cumprimento àquilo que é a verdade? Por que não defendê-la? Eu creio nisto exatamente da maneira que ele disse. Oh, como o pai deveria dizer: esse é meu rapaz. Amém. Veja que orgulho. Esse é meu filho. Esta é minha filha. Você vê aquela jovem? É meu filho, minha filha. Você vê aquele rapaz? É meu filho. Esse é meu menino. É assim que Deus quer fazer conosco. Esse é meu menino. Esse é meu filho. Esta é minha filha. A ele ouvi. Veio. Agora, isto é o que Deus deseja fazer conosco. Agora, se aquele rapaz tivesse nascido, ouçam isto, agora ouçam. Se aquele rapaz nascesse em casa como um filho, mas ele não se tornasse um bom menino e não seguisse as instruções do seu pai, ele não tomaria conta dos negócios de seu pai. Tornasse um bom menino, um bom filho. Jesus, aos 12 anos, já estava dizendo: eu tenho que estar cuidando dos negócios do pai. Aquele rapaz sempre foi um filho, mas ele nunca tinha nenhuma herança. Você sabia disso? Ele nunca receberia nenhuma herança. Ele era simplesmente um excluído. Um excluído, porque ele não deu valor às coisas do pai, ele não se interessou pelas coisas do pai. Aí você diz: pode ser feito, isso pode acontecer. É só você ler no livro de Hebreus. É impossível para aqueles que uma vez foram iluminados e provaram das virtudes do século futuro, provaram dos dons celestiais e foram participantes. Sabe o que é participante? Se tornaram participantes da vida eterna. No entanto, recaíram. Como renová-los para arrependimento? Eles nem conseguem se arrepender mais, não tem volta. Tentam, choram, desejam, mas não conseguem. Não conseguem. É assim que crucificam outra vez o Filho de Deus e o expõem à vergonha. Porque não se tornaram bons defensores da revelação. Afrouxaram as cordas, provaram da verdade, mas se empolgaram. Todos têm um motivo, todos têm uma desculpa, terão uma desculpa naquele dia. Aceitaram outra coisa, um enfeite, seja o que for, um acréscimo ou uma diminuição, para poder adequar a alguma situação. Arrependimento não conseguem mais. Não adianta você lhes mostrar a verdade. Se comprometeram a tal ponto que não volta mais atrás. Sim, é assim que perde. Agora, aqueles que seguem adiante e que estão aptos para herdarem esta herança, como eles se comportam? Desta forma, o tutor chega e diz: pai, estou tão contente em dizer isto. Sabe aquele seu rapaz? É exatamente como tu és. Tem os mesmos atributos de Deus. Tem a fé que Deus tem. Tem o conhecimento que Deus tem. Tem a natureza de Deus neles. As 7 virtudes do Cordeiro, que começa por revelação: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Está selado com o Espírito Santo da promessa. Veja, processo de adoção. Sim, ele lê tua palavra. Isso que eu quero, é por isso que eu voltei a ler isto, para você note isso de novo aí. Ele lê tua palavra e diz: isto é exatamente a verdade. Isto é o que o meu pai disse, e meu pai não pode mentir, e eu creio exatamente como ele disse. Amém. Não ficam variando de forma nenhuma. É isso. No parágrafo 85,
William Branham diz: o que precisamos é de adoção. Filhos e filhas precisam de adoção. Mas como pode a igreja pentecostal e a metodista e igrejas batistas receberem a adoção? Até que eles venham à disciplina. Nós temos que ser disciplinados primeiro. Deus não pode confiar o seu poder à igreja. É difícil dizer o que você faria. Como poderia um pai confiar seus negócios a um rapaz que simplesmente poderia poluir toda a sua herança? Ele não poderia fazer isto. A igreja tem que chegar a um lugar onde ela esteja disciplinada. Deus está nesta obra exatamente agora. Disciplina. Amém. É o que Deus está fazendo. Disciplinando a cada um de nós para chegarmos na posição que Ele deseja de nós. Vamos colocar de pé e vamos encerrar aqui com o que está no sermão A Maneira de um Verdadeiro Profeta, no parágrafo 43. E então Ele nos deu todas as coisas. Agora nós temos a garantia de nossa herança. Tanto que, ora, ouçam bem. Eu gostaria de pregar sobre aquele assunto, mas eu realmente, parece bom para mim neste momento, vê? Que nós temos a garantia daquilo. Pois um dia nós andamos sem pecado, e após sermos batizados em seu nome e ressuscitado com ele, em ressurreição, nós temos sido tirados do pecado. Nunca mais queremos voltar novamente, veio. Nós fomos levantados do pecado com a evidência de que estamos potencialmente na ressurreição de toda morte, veio. Se nós pudéssemos sair do pecado pela fé nele, se houver pecado, quem desejaria voltar para as latas de lixo de pecado outra vez? Vejam, nós passamos da morte para a vida, vê? E esta é a garantia, amém? Essa é a garantia da completa ressurreição. Toda morte física e espiritualmente, nós superamos a morte espiritual, pois nós temos passado da morte para a vida, amém? E isto faz parte de quê? Da nossa herança, da nossa revelação, do conhecimento que Deus tem nos dado. E você está sendo chamado por um profeta de Deus para proteger esta herança. Amém? Protejam-na. Nunca permitam, quer dizer, quem faz isso não está protegendo. Nunca permitam fanatismo ou um grupo qualquer entre vocês. Deus conceda isto. Permaneçam virgens, sem mácula das coisas do mundo, permaneçam corretos diante de Deus, amem-o de todo o seu coração. Amém. E assim, Pai bendito, te damos graça nesta hora, pelo momento que tu nos concedeste juntos meditar na tua palavra. Pedimos perdão pelos nossos pecados uma vez mais, e pedimos que o Senhor nos ajude a compreender estes grandes mistérios que têm sido revelados nesses últimos dias, quando, na voz do sétimo anjo, tu usaste um homem para falar a tua palavra e nos entregar os mistérios que estavam ocultos. Ó Deus, abençoa os nossos irmãos ao redor do mundo, todos eles, onde estiver um grupo de pessoas reunidas em teu nome, que eles sejam ajudados e abençoados por ti. Aos irmãos e companheiros que estão enfermos e aflitos, que estão em enfermidade, que o Senhor possa, nesta hora, abençoá-los com a tua palavra e que eles possam receber sua cura agora no nome precioso de Jesus Cristo. É para a tua glória que nós oramos neste nome. Amém. Amém. Deus abençoe, amados, e até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Deus os guarde, Deus os abençoe. Aleluia.